Vou ver aqui o que eu ia falar. Ah, tá. Bom, no momento eu estou morando numa cidade que não é muito grande, bem menor do que a cidade que eu morava antes, na verdade, é tipo assim, 8 vezes menor, né? Que tem o quê? Acho que uns cento e. Ai, desculpe. É que tá coçando meu nariz, não sei. É. Acho que tem aqui uns 150 mil habitantes, alguma coisa assim. Não é uma cidade muito pequena, não é uma cidade muito pequena. Mas assim, é bem menor do que a cidade que eu morava antes. E eu já morei em muitas cidades do interior, né? Na verdade, a cidade que eu morava antes era Uberlândia. E é uma cidade do interior. Na tese né? Em tese é uma cidade do interior, porém é uma cidade muito grande, né? E agora eu estou numa cidade bem menor, né? No interior de São Paulo. Então, assim, é bem diferente, né? O ritmo é bem diferente. Aqui é mais tranquilo, as pessoas aqui são mais tranquilas, elas cumprimentam ainda, sabe? Elas se importam, tipo assim, por exemplo, o que eu vi, né? Teve um dia que que eu tava indo pra academia, eu acho, ou não lembro, pra academia, e tinha que entrar numa vaga. Só que aí apareceu uma moça com um carro dela e ela meio que entrou antes de nós, né? Só que assim, não tinha problema, né? Porque ela viu a vaga também e ela viu antes de mim, né? Antes de mim não, porque eu não tava dirigindo, era antes do meu padrasto. E aí ela perguntou: ah, tem problema? Tipo, não tem problema, né? Mas é o tipo de pergunta que você não ouve muito em cidades grandes, as pessoas não estão nem aí, entendeu? Tipo, elas vão entrando mesmo e foda-se, né? Aí aqui não, aqui o pessoal ainda pergunta das coisas, sabe? Acho que às vezes até pergunta demais, pra falar a verdade. Mas elas perguntam, sabe? Elas querem saber se tá tudo bem, elas fazem de tal jeito, se elas podem passar, elas pedem licença, elas pedem desculpa. Basicamente, elas ainda têm um pouco de educação, né? Elas têm um pouco de consideração pelas outras pessoas. E isso eu acho que é uma característica de cidade menor mesmo, tá? Porque eu já morei em cidades pequenas, na verdade eu nasci, né? Na época era uma cidade pequena, que era Francisco Beltrão, que fica no Paraná. É, E parece, porque eu saí muito cedo de lá, mas a minha mãe fala que era uma cidade desse jeito também. As pessoas eram bem assim, eram mais caseiras, né? Porque também não tem nada pra fazer lá. Mas também elas tinham mais assim essa coisa meio de considerar, né, os sentimentos das outras pessoas que estão à volta e tal, né, ter um senso assim mínimo de comunidade, né? E aí eu já morei em cidades do Paraná, né? Morei em cidade pequena, deixa eu ver, de São Paulo, né? Cidades de Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E elas têm essa característica, né? De serem um pouco mais ainda humanas em alguns aspectos. É claro que, como eu falei antes, né? Acho que às vezes também elas se importam demais, né? Porque, por exemplo, eu fiz uma seleção esses dias, eu participei de uma entrevista de trabalho. E aí a recrutadora, né, ela viu o meu currículo, viu que eu me mudei muito, né, de cidade, de estado, e perguntou por que tantas mudanças. Tipo assim, tá, até aí, ok, uma pergunta que não tem muito a ver, né, porque não tem nada a ver você perguntar esse tipo de coisa numa entrevista, mas ela perguntou. Daí eu falei por questões familiares, né? Tipo assim, eu não tenho que ficar explicando por que que eu fiquei mudando tanto de cidade. Isso daí é problema meu, não é dela, né? Mas é esse tipo de pergunta. Aí depois ela perguntou, mas o que que você tá fazendo aqui? Tipo, por que que você tá aqui nesta cidade aqui, né? Tipo, é uma pergunta. Outra pergunta que eu acho que ficou mais invasiva ainda. Não faz diferença por que que eu tô aqui, eu estou aqui, entendeu? Mas ela perguntou, por que que você tá aqui nesta cidade? Pra quê, né? Aí ela perguntou se eu morava sozinha, eu fiquei me sentindo numa entrevista do IBGE, entendeu?
Tipo assim, ela queria saber se eu morava sozinha, com quem que eu morava, quem mais trabalhava. Ela perguntou todas essas coisas assim pra mim. Perguntou o que que minha mãe, meu pai, meu padrasto, no caso, fazia, né? Ela perguntou esse tipo de coisa. Aí eu meio que não senti muito profissionalismo da parte dela, né? Então eu nem dei muita bola, assim, sabe, pra, assim, ser profissional também. Vamos dizer assim, eu liguei meio que um foda-se, sabe? Quando ela começou a fazer esse tipo de pergunta. Então eu não sei, tá? Isso pode ser uma característica só dela, ou uma característica de pessoas de cidade pequena que não saem muito da cidade pequena. Porque é chato. Esse tipo de pergunta eu acho que não é legal de se fazer. Aí, na semana seguinte, eu fiz uma outra seleção, participei de uma outra seleção, aqui na cidade também, e foram menos perguntas idiotas. Só, sim, foram bem menos perguntas idiotas, mas também teve a pergunta de por que que eu me mudei tanto, sabe? Então, eu não sei por que que as pessoas fazem esse tipo de pergunta, mas eu sei que a maior parte das pessoas no Brasil, elas não se mudam, né? Então, talvez seja até só por curiosidade mesmo, né? Mas assim, eu acho que no meio profissional a gente tem que segurar um pouco, né? A gente tem que evitar perguntas inconvenientes, porque é inconveniente esse tipo de pergunta. Então, foi interessante, né? Tinha lugar que eu já morei que eles perguntavam de quem que eu era filha, tipo assim, você é filha de quem? E eu não era filha de ninguém da cidade, então eu acho que eu não merecia tanto respeito, né? Já que eu não era filha de ninguém lá. Perguntavam muito o que que meu pai faz, isso eu já ouvi muito essas perguntas. Ah, o que que seu pai faz, né? E, tipo, eles nem pensam, mas se o pai dela tiver morto? E se ele tiver preso? E se ele foi um pai ausente? Não, as pessoas não pensam, elas só perguntam porque elas querem, elas não pensam, tipo, acho que essa pergunta não é muito boa, talvez, né? Então, tipo assim, ah, sei lá, eu acho que a gente tem que pensar antes de perguntar as coisas, sabe? Ai, cadê seu pai? Nossa, eu já ouvi muito isso. Quando as pessoas me perguntam cadê seu pai, eu ficava pensando, será que as pessoas pensam que eu tenho que uns 5 anos de idade, que tô perdida num corredor do supermercado e aí, tipo, elas pensam, cadê seu pai, entendeu? Parece isso. Mas eu acho que é falta de noção mesmo. Eu acho que quando a pessoa vive muito tempo num lugar só, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, trabalhando nas mesmas empresas, sabe? Nunca saiu da mesma escola, porque eu me mudei muito de escola também. Ela acaba, se ela não se cuidar, tendo essa mentalidade meio tacanha, entendeu? De achar que todo mundo pensa igual ela. Que, tipo, o universo pequeno dela é igual pra todos, só que não é, né? Tem gente que se muda muito, tem gente que não consegue criar raízes, não porque ela não quer, mas simplesmente porque existem fatores externos que impedem isso de acontecer, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu acho que é importante, assim, a pessoa pensar um pouco, né? Ou então, quem sabe, ela resolver pegar o carro, o ônibus, né? E ir para outros lugares, né? Conhecer umas cidadezinhas assim diferenciadas, porque, tipo, às vezes nem tá tão longe a próxima cidade, entendeu? E às vezes, se a pessoa fizer mais vezes isso de pegar e sair da cidade dela para ir para outras, ela aumenta um pouco os horizontes e para com essas perguntas idiotas, né? Deixa eu ver. Uma coisa que a minha mãe ficava puta da vida com um ex dela, que o ex dela era de uma cidade pequena também, perto de Berlândia, Araguari, né? Hoje em dia Araguari nem é tão pequena, mas na época era. Ele tinha mania de ficar olhando pra dentro das casas, sabe? Tipo, você tá andando na calçada e aí você olha por dentro da janela, da porta. Então, aí minha mãe achava assim aquilo assim muito, entendeu? Muito chato, né? E aí ela falava pra ele parar de fazer isso, mas é que eu não sei, sabe, se é falta de educação, né? Ou se isso é uma coisa que ele aprendeu, né, no meio lá. Mas eu acho que de relato assim de cidade pequena é isso, assim que eu me lembro. E se eu lembrar de mais coisa eu falo. Aqui, que outra coisa que a gente pode dizer sobre aqui? Ah, na cidade que eu tô, nossa, tem igreja pra todo lado, velho. É tipo assim, em cada esquina tem uma igreja.
Mas é a igreja católica mesmo, não é as evangélicas, que hoje em dia tá explodindo de tanto que tem. Não, aqui é a igreja católica e é das véias, entendeu? Então, você vê que é uma cidade religiosa. Literalmente, aqui na esquina, né, da onde eu tô morando, tem uma igreja. E outra coisa é que aqui não é uma cidade tão pequena porque tem shopping. E eu já reparei que as pessoas elas avaliam se uma cidade é pequena ou não quando tem shopping, principalmente quando tem cinema. Aqui tem cinema, né? Então, pode-se dizer que não é uma cidade tão minúscula assim.